gente tem que ajudar essa criança a entender quanto que ela vai comer. E aí eu tenho uma ferramenta lúdica. Uma das explicações, existem várias, mas uma das explicações é com essa ferramenta aqui que chama o tamanho da minha fome. Aqui tem uma formiga, aqui tem um leão, aqui tem um cachorro e aqui tá escrito o que fazer com a minha fome. Para crianças menores, 6, 7 anos, eu faço essa reflexão. Eu peço para a criança fechar o olho e me dizer assim, olha, agora imagine uma coisa. Se você fosse um animal, você poderia ser uma formiguinha, você poderia ser um cachorrinho, ou você poderia ser um leão. Que animal você seria agora, pensando no tamanho da sua fome? Por que eu peço para ela fechar o olho? Para ela voltar aqui a atenção para o estômago. E aí eu falo para a criança, ó, presta atenção lá no seu estômago, olha para sua barriguinha agora. Imagina que você está conseguindo ver o seu estômago. Quanto cabe de comida nesse momento? Cabe comida como se você fosse comer como uma formiguinha? Ou seja, cabe pouquinha comida? Se você fosse um cachorro, cabe mais ou menos comida ou cabe muita comida igual um leão comeria? E assim, de forma lúdica, a criança começa a aprender o tamanho da fome dela. Você vai entregar essa ferramenta para a criança e a partir de agora, antes de ela comer, ela vai ter que fazer esse movimento em casa. Então, os pais estão junto com a gente e eles vão se sentar com a criança antes da criança se servir no almoço, antes da criança se servir no jantar. E essa criança vai ter que fazer essa reflexão, fechar o olho e entender o tamanho da fome dela. Para crianças maiores, tem uma ferramenta um pouco mais complexa, que eu me baseei muito na nutrição comportamental, que é com números. Então, qual o tamanho da sua fome? De acordo com os números, sendo que 1 é faminto, sensação de fraqueza e tontura. E o 10 é muito cheio, chegando a passar mal. Então já é uma ferramenta que você pode entregar aí para crianças de 7, 8, 9 anos, né? Já sabe ler, já tem aí uma consciência, então ao invés de você ensinar a fome dos bichos, você ensina de 1 a 10 qual é o tamanho da sua fome. Você vai trabalhar com essa criança, ao invés de você ficar passando quantidades de colheradas de arroz, quantidade de pão, quantidade de bolacha, você vai conversar com essa criança, ela já é mais velha, ali 7, 8 anos, mais ou menos assim, ó, seu alimento preferido é bolacha. Então vamos fazer o seguinte, se você tá com fome de formiga, quantas bolachas você vai comer? Ah, se é fome de formiga, então eu vou comer 3 bolachas. Beleza, então ó, você pode comer bolacha, mas ó, primeiro vê o tamanho da sua fome. Se você não tá com fome, você vai comer só 3. Tá, e se você tiver com fome de cachorro? Ai, cachorro, então 6 bolachas. Tudo bem, 6 vamos, pode ser 5? Pode ser 5. Combinados, a gente vai combinando, a criança que decide, ou pré-adolescente, né? E se você tiver com fome de leão? Quantas bolachas? Nossa, eu comeria o pacote todo, né? As crianças falam, não, o pacote todo não precisa. Vamos combinar então, se 5 é fome de cachorro, pode ser 7 a fome de leão? Então, olha só, a criança sempre comia o pacote todo, vamos supor que o pacote tenha 15 bolachas. De repente, para a fome de leão, passa a ser metade do pacote. E isso a longo prazo dá muito resultado. Faz a criança diminuir o peso, faz os exames melhorarem, fazem ter o resultado que a família busca com você quando ela vem procurar os seus atendimentos. Isso para tudo. Se a criança come pão, quanto de pão ela comeria de acordo com a fome dela. Pipoca, vocês podem combinar o utensílio que vai ser utilizado para pipoca. Se é formiguinha, ela vai pegar um potinho pequenininho. Se é fome de leão, vai ser um potinho maior. E nisso a mãe vai estar junto, porque ela vai dizendo, ah, a gente tem aquele pote lá, lembra que a gente ganhou do cinema? Então quando for fome de cachorro, vai ser metade do pote. Quando for fome de leão, vai ser metade do pote mais 3 dedos. E aí os pais vão nos ajudando a fazer esses combinados. E fica leve para a criança, né? Porque criança não faz